Nós vamos ler Isaías capítulo 64. Faremos a leitura do capítulo todo, dos 12 versículos de Isaías 64. A palavra do Senhor nos diz: Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que te desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos. Todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? A partir da leitura de Isaías, capítulo 64, eu gostaria de falar que somente Deus, o nosso Pai, pode nos libertar das perseguições. Perseguição religiosa é qualquer hostilidade experimentada por aqueles que se assemelham a Cristo. Isso pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos. Segundo a organização Missão Portas Abertas, a perseguição contra os cristãos tem aumentado a cada ano. O número de cristãos com medo de ir à igreja, ou que já nenhuma igreja tem para ir, tem aumentado. Bem como aqueles que têm que escolher entre permanecer fiel nos caminhos de Deus ou manter os seus filhos seguros. Tem aumentado também o número de vítimas de violências extremas e daqueles que têm perdido família, bens, liberdade por compartilharem a fé em Jesus Cristo. Aqui no Brasil, nós não passamos esse tipo de perseguição violenta e assassina. A perseguição que nós enfrentamos é de um outro nível. É uma perseguição filosófica, ética, acadêmica, é uma perseguição intelectual. E isso tem levado muitos cristãos a uma crise espiritual. Muitos cristãos têm permitido que a sua fé seja abalada por causa dessas perseguições. Nós devemos entender que perseguição é algo que Deus permite por meio da sua soberania. Deus permite que sejamos perseguidos, muitas vezes para punição dos nossos pecados, como uma disciplina para a nossa vida, ou para a punição daqueles que perseguem os cristãos, para aqueles que perseguem a Cristo. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos o povo de Deus sendo perseguido. Nós vemos o povo de Deus sendo conquistado por nações inimigas de Deus. Deus permitiu que o seu povo fosse perseguido para a disciplina dos seus pecados e para a punição daquelas nações inimigas. Isaías profetiza à nação de Judá a respeito do castigo que Deus iria enviar à nação por causa dos seus pecados. A nação de Judá estava em crise espiritual.
por causa da perseguição que a Babilônia estava infringindo em cima deles. Deus havia permitido iria permitir que Judá fosse levada cativa pela Babilônia. E por causa disso, a nação de Judá encontrava-se em crise espiritual. E essa disciplina, esse cativeiro era tão real e verdadeiro que o capítulo 64 é a oração que Isaías faz pedindo libertação, clamando por libertação do povo, do sofrimento do cativeiro. Por meio desta oração, Isaías nos ensina que diante do sofrimento causado pelas várias perseguições, nós devemos clamar a Deus por libertação. Nós devemos clamar a Deus, o nosso Pai, que é o único que pode nos libertar e nos tirar da falência espiritual. E qual é o conteúdo do clamor que nós devemos erguer a Deus? O profeta Isaías nos mostra que, em primeiro lugar, em nosso clamor, nós devemos clamar pela manifestação poderosa de Deus. É o que diz os versículos de 1 a 4. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Em primeiro lugar, nós devemos clamar para que Deus manifeste, por meio do seu poder, uma manifestação poderosa diante das outras nações. A oração que Isaías faz é um lamento nacional, que começa com o pedido para que Deus se manifeste de maneira espetacular e poderosa diante dos olhos das nações. Ele diz: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem diante da tua presença. Isaías sabe o quanto Deus é poderoso. Ele sabe que Deus é muito maior do que a sua criação e que ele pode penetrar em qualquer ponto do firmamento e intervir poderosamente por meio da sua criação. O profeta utiliza em seu apelo a linguagem teofânica característica do Antigo Testamento. Ao pedir que Deus se manifeste, rasgando os céus e descendo por meio do seu poder, Isaías quer que Deus se manifeste e faça os montes tremerem. Os mais sólidos fundamentos da terra. Deus tem poder para fazê-los tremer diante dos olhos da humanidade. Ao clamar pela manifestação poderosa de Deus, ele intercede para que o cumprimento da petição feita no capítulo 63, versículo 15, se concretize de forma maravilhosa, de forma espetacular diante dos olhos das nações. Diante dos olhos de Judá, que estava em crise espiritual, e diante da nação babilônica, que estava levando o povo de Deus cativo. Isaías 63, versículo 15, nos diz: atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Isaías deseja que Deus, em sua providência, se manifeste poderosamente diante das nações. O anseio é para que Deus faça que os montes tremam. Ele quer que os céus se abram e que Deus desça com o seu poder, fazendo os montes tremerem, fazendo com que a sua ira desça como fogo contra aqueles inimigos poderosos da nação de Judá. No versículo 2, Isaías diz, do capítulo 64,
como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver os rios, de sorte que as nações tremessem da tua presença. O objetivo de tão grande manifestação de poder é para que o nome de Deus seja conhecido, é para que o poder de Deus seja visto por todas as nações. Isaías quer que Deus seja conhecido, que tanto Judá quanto a Babilônia venham a perceber quem é Deus, o poder que Deus tem. Por isso ele pede para que o céu se abra, para que o poder de Deus desça, faça os montes tremerem e a sua ira, como fogo, desça sobre aqueles perseguidores. Esse objetivo de tornar o nome de Deus conhecido teve início lá no Êxodo, com as pragas do Egito, e continua durante toda a extensão bíblica, durante todo o período histórico do Antigo Testamento. O objetivo é que, por meio das suas ações poderosas, Deus seja conhecido das nações. Por isso que Isaías diz no versículo 3: quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. As intervenções soberanas de Deus foram no passado e continuam sendo hoje únicas e poderosas, e nos ensinam quem é Deus. E os olhos de todos podem contemplar o poder de Deus. Ninguém nunca viu ou ouviu falar de um Deus tão poderoso quanto o nosso Deus. O Deus que nós servimos é poderoso. Não há outros deuses com tamanho poder. Todos os outros deuses são feituras humanas e não têm esse poder que Deus tem. Nunca ninguém viu um outro Deus agir tão poderosamente quanto o nosso Deus. No versículo 4, Isaías continua dizendo: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus se deleita em fazer o impossível. Deus se deleita em fazer o sobrenatural em favor dos seus filhos. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Paulo nos diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isaías conhecia Deus por experiência. Isaías teve a oportunidade de ver com os seus olhos a grandeza de Deus, a grandeza de Cristo, quando ele foi elevado aos céus. Ele conhecia Deus por experiência. E o apelo que ele faz, o clamor que ele levanta a Deus, é para que Deus se mostre às nações, para que as nações venham conhecê-lo como ele conhecia, não apenas de ouvir falar, mas por experiência, pelos seus próprios olhos. É disso que tratam os evangelhos. Os apóstolos tinham andado com Cristo. Eles aprenderam com Cristo. Eles viram Cristo realizar sinais e prodígios maravilhosos. E eles testemunharam desse poder. Os apóstolos não ouviram apenas quem era Cristo, mas eles viram. Por isso eles foram testemunhas oculares das obras grandiosas de Cristo. À semelhança do profeta Isaías, nós devemos clamar a Deus para que ele nos livre também das perseguições, das dificuldades dos nossos inimigos, mostrando o seu poder. Nós também devemos clamar para que Deus rasgue os céus, para que Deus mostre o seu poder, para que Deus faça o sobrenatural, para que isso possa avivar o nosso coração ainda mais, para que a nossa fé possa se fortificar e para que todas as nações possam vir a conhecer Deus por experiência. Esse é o nosso clamor. Em primeiro lugar, nós temos que clamar para que Deus se manifeste poderosamente em meio às nossas dificuldades, às nossas lutas e às perseguições que enfrentamos, para que todos os olhos possam ver o poder que Deus tem, o poder que o nosso Deus tem. Além de clamarmos pela manifestação poderosa de Deus, Isaías nos mostra que, em segundo lugar, nós devemos clamar reconhecendo nossa indignidade diante de Deus.
É o que Isaías diz dos versículos de 5 a 7. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que te desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Do versículo 5 ao versículo 7, Isaías nos ensina que nós necessitamos reconhecer a nossa indignidade perante o poder de Deus, perante a santidade de Deus. Enquanto nós clamamos para que Deus faça maravilhas, para que Deus atue soberanamente por meio do seu poder e da sua majestade, nós necessitamos também reconhecer a nossa indignidade. Foi o que Isaías fez ao reconhecer a indignidade da nação de Judá. Eles estavam em crise espiritual. Eles estavam vivendo afastados dos caminhos de Deus. Eles estavam vivendo longe daquilo que Deus esperava que eles vivessem. Isaías afirma que nós não podemos esperar pela manifestação poderosa de Deus de forma passiva. Enquanto nós esperamos a manifestação poderosa de Deus, nós precisamos praticar justiça, nós precisamos ter uma vida de prática da justiça de Deus. Nós precisamos viver da forma que Deus quer, com alegria. É isso o que Isaías diz também no capítulo 56, versículos 1 e 2. Mantendo o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Isaías, sendo a voz de Deus, nos exorta a praticarmos a justiça. Deus quer que nós tenhamos uma vida prática de satisfação da vontade dele. Judá estava sofrendo o cativeiro porque ela não estava vivendo de acordo com a vontade de Deus, não estava vivendo espiritualmente para que alegrasse a Deus. Deus estava permitindo que Judá estivesse debaixo do cativeiro da Babilônia, porque eles não estavam tendo uma vida de prática da justiça de Deus. Desta forma, a única esperança para o povo, para que o povo tivesse a misericórdia de Deus, a graça de Deus, era que eles confessassem os seus pecados e reconhecessem a sua indignidade. E Isaías faz isso, sendo a voz do povo para com Deus. Os versículos 6 e 7 são a parte central dessa confissão. Judá precisava confessar os seus pecados, precisava reconhecer a sua indignidade. E Isaías faz isso em nome do povo. Ele diz nos versículos 6 e 7: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que te desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consomes por causa da nossa iniquidade. Judá, que fora escolhido como povo santo de Deus, estava vivendo tão impuro quanto um leproso. Judá estava vivendo na prática da injustiça e não na prática da justiça de Deus. Judá não passava de trapos imundos diante dos olhos de Deus. Os seus pecados os consumiam como a morte. E assim como as folhas no chão, as folhas mortas são levadas de um lado para o outro pelo vento, o povo de Deus estava sendo levado para lá e para cá pelos seus próprios pecados. Não havia firmeza, não havia estabilidade, porque os seus pecados estavam tomando a direção da sua vida.
Judá deixou de invocar o nome do Senhor e parou de praticar a sua justiça. Judá deixou de acreditar no poder de Deus e de buscar o seu socorro. Judá estava em falência espiritual. Judá era imundo diante dos olhos de Deus, porque não praticava a justiça, apenas praticava pecados. No capítulo 59 do livro de Isaías, versículo 16, nós lemos: viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Não havia ninguém que estava vivendo para a satisfação de Deus. Por isso Isaías clama pela manifestação do poder de Deus. Apesar da pregação inspirada que Isaías, o profeta de Deus, estava fazendo perante a nação, sendo a voz de Deus, ninguém se movia em direção a Deus. A falência espiritual não permitia que ninguém do povo de Judá se movesse em direção a Deus na prática da justiça. Como consequência dessa dureza de coração, Deus escondeu o seu rosto do povo. Deus se virou de costa para o seu povo e deixou o seu povo à mercê das suas próprias iniquidades. Deus estava permitindo o cativeiro, estava permitindo o sofrimento nas mãos de uma nação inimiga por causa do pecado do povo. O pior castigo que Deus pode dar àquele que se recusa a invocar o nome do Senhor, o seu próprio nome, é abandoná-lo em seus próprios caminhos. O pior castigo que Deus pode dar para todo aquele que se recusa a invocar o seu nome, para aquele que se recusa a viver na prática da sua justiça, é deixá-lo viver nos seus próprios caminhos pecaminosos. É o que Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqueles que se recusam a servir ao Senhor, Deus deixa que esses sigam os seus próprios caminhos pecaminosos. Nós precisamos tomar cuidado. Não viver na prática da justiça de Deus significa viver indignamente perante a face de Deus. Enquanto nós clamamos pela manifestação do poder de Deus, para que Deus nos livre, para que Deus nos socorra em meio às lutas e dificuldades, em meio às muitas perseguições, nós precisamos ter uma vida ativa de prática da justiça de Deus. Se não praticarmos aquilo que Deus requer de nós, nós estaremos vivendo indignamente perante a face do Senhor. E Ele pode virar o seu rosto contra nós. Ele pode esconder o seu rosto e permitir como castigo que nós caminhemos em nossas próprias iniquidades. Enquanto clamamos pela manifestação do poder de Deus, é imprescindível que nós reconheçamos os nossos pecados, que nós reconheçamos a nossa indignidade e nos arrependamos e voltemos à prática da justiça. E em terceiro lugar, Isaías nos ensina, por meio da sua oração, que nós devemos rogar pela misericórdia paternal de Deus. Em primeiro lugar, Isaías nos ensinou que nós devemos rogar, clamar, para que Deus se manifeste poderosamente em nosso favor, para que os olhos de todas as nações possam ver, para que todas as nações possam conhecer o poder de Deus, o Deus que nós servimos. Em segundo lugar, enquanto nós esperamos Deus se manifestar poderosamente, nós precisamos reconhecer a nossa indignidade. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e praticar a justiça de Deus. E em terceiro lugar, nós precisamos rogar pela misericórdia paternal de Deus. É o que o profeta diz nos versículos finais, de 8 a 12. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos. Todos nós somos o Teu povo. As Tuas santas cidades tornaram-se deserto. Sião em ermo, Jerusalém está assolada.
O nosso templo, santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruína. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias de sobremaneira? A oração do profeta termina com um apelo para que Deus olhe misericordiosamente para os seus filhos e se esqueça perpetuamente dos seus pecados. Isaías roga pela misericórdia paternal de Deus. Neste apelo, Isaías pede para que Deus se lembre de duas coisas. Primeiro, se lembre que ele é o pai e o oleiro da nação de Judá. Ele é o pai e o oleiro do seu povo. Foi ele que trouxe o seu povo à existência. E em segundo lugar, Isaías roga para que Deus se lembre que eles estão vivendo em miséria e opróbrio por causa dos seus pecados. Deus havia escondido o seu rosto por causa dos pecados da nação. E como resultado, eles estavam vivendo em miséria e opróbrio. Isaías apela para que Deus não mais permaneça com o seu rosto virado. Isaías apela para que Deus se volte novamente para o seu povo, para os seus filhos. Ele não pode deixá-los, ele não pode deixar que eles continuem abandonados às suas próprias misérias. Assim como o pecado não pode ser negado, Isaías não estava pedindo para que Deus negasse o pecado do povo. O castigo viria por causa do pecado, mas em meio a este castigo, Isaías pede para que Deus se lembre do relacionamento que ele tinha com o seu povo, de pai e filhos. Isaías pede para que Deus se lembre que ele é e o seu povo é o barro. Foi ele que trouxe o seu povo à existência. O profeta então roga a Deus para que o reconhecimento dessas relações tão íntimas, tão profundas, abrande o furor do juízo de Deus. O juízo viria contra o povo, mas Isaías apela pela misericórdia de Deus para que o relacionamento que Deus tem com o seu povo abrande esse furor. É certo que o juízo de Deus deve cair sobre a nação. Todo pecado deve ser disciplinado. Não obstante, esse juízo não pode ser um fim em si mesmo. Esse juízo deve se destinar a um propósito redentivo, ao propósito redentivo para com o povo, a salvação do povo. Assim como está registrado no capítulo 54, versículos 7 e 8 do livro de Isaías. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. É uma promessa que Deus está fazendo ao seu povo. O castigo viria, o juízo cairia sobre o povo, mas Isaías pede para que Deus se lembre dessa promessa de restauração, para que Deus volte o seu rosto para o povo, como ele está prometendo, para que Deus derrame a sua misericórdia e a sua graça novamente sobre o povo. Isaías apela para a misericórdia paternal de Deus. Ele apela para a obra magnífica de Deus que foi o seu povo. Deus é o oleiro e Judá é o barro. Deus não pode se esquecer dessa relação. Deus é pai e Judá era filho. A misericórdia de Deus deve abrandar o furor do castigo. É o que Isaías pede. Ao estabelecer sua aliança, Deus deu uma terra aos seus filhos como símbolo da sua graça, como símbolo da sua misericórdia, como um cuidado paternal. E essa cidade que Deus havia dado ao seu povo, essa cidade santa, fora destruída pela nação babilônica. E Isaías apela para que Deus restaure a cidade também. Além de restaurar o coração dos seus filhos, além de restaurar esse relacionamento, Isaías pede para que Deus restaure a cidade santa
que ele havia dado como herança aos seus filhos. Isaías diz nos versículos 10 e 11: As tuas santas cidades tornaram-se deserto. Sião, em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso em que nossos pais te louvavam foi queimado, todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruína. Judá e Jerusalém eram a habitação santa de Deus. Foi a herança que Deus deu aos seus filhos. Deus não podia permitir mais que essa herança continuasse em miséria, em opróbrio, reduzida à vergonha, sendo a habitação de Deus, onde o seu nome era invocado, onde o seu nome era adorado. Isaías apela para a misericórdia de Deus, para que essas cidades sejam restauradas juntamente com o seu povo. Semelhantemente às cidades, Isaías roga pelo templo. O templo também havia sido devastado. O templo também estava em ruínas. O templo, o lugar que continha todas as coisas dedicadas a Deus, para o culto oferecido a Deus. O templo era o objeto de mais alto orgulho do povo judeu. Era a delícia dos seus olhos, o anelo da alma. Deus não podia que tão preciosidade continuasse reduzida à vergonha. Isaías pede para que Deus restaure o templo também. Por meio da sua misericórdia, da sua graça paternal, Isaías pede para que Deus restaure o povo, os seus filhos, para que Deus restaure as cidades que lhes pertenciam como herança, a habitação de Deus santa. Isaías pede para que o templo também seja restaurado. Essa preciosidade ao qual o nome de Deus era invocado. Isaías clama para que Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, não continue retendo a sua compaixão. Ele pede para que Yahvé não se recuse mais a olhar para o seu povo. Ele pede para que Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, que faz maravilhas, olhe misericordiosamente para os seus filhos. Ele espera que a piedade do Senhor seja a condição dos seus filhos e a preocupação do seu nome possam ser motivo de intervenção poderosa de Deus para a libertação do povo, que encontrava-se perdido em seus próprios caminhos. Isaías roga para o poder misericordioso de Deus. E o profeta nos ensina que nós devemos buscar essa misericórdia de Deus em nossas orações. Nós podemos buscar essa essa misericórdia paternal de Deus. É algo legítimo que nós podemos apelar. Como filhos de Deus e barro nas mãos do nosso oleiro, nós necessitamos do perdão que somente Deus pode nos dar. E nós podemos rogar por esse perdão. Nós podemos, como filhos, nos aproximar de Deus e pedir o perdão dos nossos pecados. O pecado nos afasta de Deus e nos impede de invocarmos o seu nome. Nós não podemos permitir que isso ocorra na nossa vida. A partir do momento em que o pecado tomar a direção da nossa vida, nós entraremos em falência espiritual e deixaremos de invocar o nome do nosso Pai, o nome do Todo-Poderoso Senhor, Criador dos céus e da terra. Devemos reconhecer a nossa indignidade e rogar pela misericórdia de Deus para que Ele nos perdoe, para que Ele renove em nós uma vida de satisfação diante dos teus olhos, para que possamos voltar a buscá-lo, a invocá-lo, a adorá-lo e a servi-lo na justiça e na santidade que Ele requer de nós. As muitas perseguições violentas contra os cristãos nos entristecem. Causa tristeza em nosso coração. E por vezes nós permitimos que essa tristeza nos faça questionar Deus do porquê Ele permitir tamanha violência contra os seus filhos. Nós perdemos, por vezes, o enxergar corretamente a soberania de Deus, e isso pode nos levar a questionar Deus. Nós não podemos
Nós temos que confiar na soberania de Deus. Como filho de Deus, nós não podemos questionar a vontade de Deus. Nós temos que confiar no seu poder, confiar na sua misericórdia. Em meio às nossas fraquezas e limitações, enquanto nós esperamos ansiosa e desejosamente pela volta de Cristo, nós temos que confiar na soberania de Deus. Nós temos que descansar na soberania de Deus e clamar pela manifestação do seu poder em nosso favor, para que as outras nações venham a conhecer Deus como nós conhecemos. Deus é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. É imprescindível também reconhecermos a nossa indignidade perante Deus. Enquanto clamamos pela manifestação poderosa de Deus, devemos reconhecer os nossos pecados, devemos reconhecer a nossa indignidade, devemos buscar o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. E em terceiro lugar, nós precisamos rogar o perdão de Deus, apelando para a nossa filiação a Ele, buscando a restauração da nossa vida espiritual. É necessário que vivamos na prática da justiça de Deus, na obediência dos seus mandamentos. Para tanto, necessitamos abandonar os nossos pecados, necessitamos de uma restauração muitas vezes, para que possamos voltar a invocá-lo, a adorá-lo e a servi-lo na sua justiça. Nem as enfermidades deste mundo, nem os nossos pecados, nem as investidas poderosas de Satanás contra nós devem permitir que nós entramos em falência espiritual. As lutas são muitas e Satanás se empenha com todas as forças para destruir a Igreja de Cristo. Diante disso, nós não podemos permitir que a nossa fé fraqueje. Nós não podemos permitir que a nossa vida se afaste dos caminhos de Deus. Nós precisamos nos manter firmes, precisamos praticar a justiça de Deus. Em meio às muitas lutas e dificuldades, em meio às muitas perseguições, precisamos clamar pela manifestação poderosa de Deus. Precisamos reconhecer a nossa indignidade perante Deus e devemos rogar pela misericórdia paternal de Deus. Que o Senhor nos ajude a estarmos perante Ele. Que Ele nos ajude a vencer todas as lutas e dificuldades e que o seu nome seja conhecido por todas as nações. Amém.